dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel e eu vou continuar aqui fazendo mais questões sobre notação O, porque agora surgiu uma peculiaridade. Que peculiaridade é esta? Bom, todas as questões que vimos até agora, se eu não me engano, só tiveram N, né? E talvez isso tenha confundido com o seguinte problema, veja. Eu falei um pouco disso na aula que eu abordei, mas ainda assim talvez não tenha ficado muito claro. Então, vamos fazer aqui. T de 1 é igual a 1, certo? Pronto. Quando a gente expande a forma, aí eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Ficaria assim, ok, 2 ao quadrado, n sobre 3 ao quadrado. E aí vem o seguinte questionamento. Aqui, mais n menos 1, seria tudo isso dividido por 3? Ou apenas o n? A resposta é que seria apenas o n. Certo? Porque está em função de n, logo o 1 não faz parte do n, ele não está multiplicando, ele só está subtraindo. Subtrair ou aumentar não representa o n, representa apenas uma constante, que não está acompanhando, está subtraindo ou adicionando. Não, acompanhar seria multiplicar ou dividir. Beleza, só que tem essa parte do multiplicar. Aí eu multiplico só o 2, só o n sobre 3? Não, você multiplica também a constante. Então ficaria isso daqui, certo? E expandindo dessa forma, a gente se encontraria com a seguinte questão, né? A gente iria continuar assim, expandindo a fórmula. Ok, com mais, aí mesma coisa, 2 ao quadrado n sobre 3 ao quadrado, e aqui com menos 2 vezes 1 e do 2 ao quadrado. Então, expandindo isso até o termo k menos 1, para encontrar a base recursiva, a gente teria o seguinte questionamento. A gente teria desta forma aqui, ó. 2 elevado a k de t n sobre 3 elevado a k, com mais 2 elevado a k menos 1 n sobre 3 elevado a k menos 1 menos 2 elevado a k menos 1 vezes 1. Então, você iria encontrar que n é igual a quem? 3 n sobre 3 elevado a k é igual a 1. Por que 1? Porque é o que foi dado na questão e também, como explicado na aula passada, não há sentido uma base recursiva de algo que está sendo constantemente dividido ser 0. Ele tem que ser 1. Então, ok? Espero que isso tenha ficado claro. E aí você encontraria essa coisa e, consequentemente, usando a propriedade logarítmica, você teria que k é igual ao log de n na base 3. Pronto. Você já deve estar se perguntando, então isso implicaria em quê? Em duas progressões? Exatamente. Você teria que o t de n é igual ao custo da base recursiva, é a base recursiva vezes o custo dela, logo 2 elevado a k, representado por aqui, multiplicado por quem? Por 1, mais a soma disso e a soma disso. Então, vamos fazer isso aqui. Bom, primeiro, para este, eu irei evidenciar o n. E eu sei que é uma progressão que vai começar dessa seguinte forma. Se vocês notarem, acho que é a mesma progressão da questão passada, né? É a mesma progressão, a mesma. Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aqui, como foi explicado, é o termo 0, vai ter k menos 1, logo tem k termos. Respondendo essa inequação, você teria que a soma dos termos de progressão geométrica é o primeiro termo, que é 1,
multiplicado pela razão elevada à quantidade de termos, menos 1, tudo isso sobre a razão menos 1. E se você tem dificuldade em entender progressão geométrica, também recomendo, por favor, ver a aula de progressão geométrica. Então, você teria esses conceitos e no final encontraria isso daqui, que nem na questão passada, a mesma coisa. Com mais 3. E agora você tem a outra progressão geométrica, que é com o menos 1 em evidência e continua do mesmo jeito. 1 com mais 2 elevado com mais 2, com mais 2 elevado ao quadrado, com mais 2 elevado à terceira, isso até k menos 1. Se 1 representa o termo zero de toda progressão geométrica e vai até k menos 1, logo isso tem o quê? K termos. Dito isto, é uma progressão geométrica que o primeiro termo é 1, a quantidade de termos elevado, a razão elevada à quantidade de termos, logo 2 elevado a k, menos 1, tudo isto sobre a razão, que é 2 menos 1, né? 2 menos 1 dá 1. Pronto, então você se teria isso aqui. Multiplicado por menos 1, ficaria como então? Menos 2 elevado a k, mais 1. E tudo isto aqui multiplicado por n, ficaria o quê? Menos 3 vezes 2 elevado a k, com mais 3n. E você teria também o quê? O custo na base recursiva, que é de 2 elevado a k vezes 1. E aí você vai fazer o seguinte questionamento, tem que comprovar em notação O que é o maior de todos? Sim. Isso aqui é o tempo de n, né? O tempo que leva esse algoritmo. Então, vamos fazer as substituições. A gente sabe que k é n, é o log de n na base 3. Consequentemente, a gente teria, aplicando a mesma propriedade, e só para deixar claro, isso é o mesmo que isso daqui. Diante disto, a gente teria isso daqui, ok? Isso aqui foi só ilustrativo. Com menos, né, no caso. Com menos 3 vezes n log de 2 na base 3 mais 3n com menos n elevado a log mais 1. Se você ver, dá para fazer isso e cortar com isso. Então você só teria quem? Esses 3 termos daqui. Você vai ficar com esses dois e a constante em 1. E deles, qual é o maior de todos? Bom, tendendo ao infinito, a gente olha apenas os n's. Então a gente teria novamente a mesma implicação. N elevado ao log de 2 na base 3 e teria o n. A mesma comprovação é que log de 2 na base 3 é menor que 1. E 1 é igual a quem? Ao log de 3 na base 3. Portanto, o 3n é o dominante na função. E em ordem de notação O, isso é de ordem ímpar. Espero que tenha ajudado e vou fazer depois a próxima questão.